Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo. Separei um trechinho da mídia esportiva trazendo aí as últimas atualizações do São Paulo e já projetando o confronto aí entre São Paulo e Cuiabá. E trazendo também a renovação do contrato de Rian Francisco, jogador que é considerado o craque da base do São Paulo. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. E pessoal, vamos começar agora a falar de São Paulo, que a temporada não acabou, né, Vanessa? Muito torcedor já tá desanimado e com razão também. Eu não vou culpar, porque essas duas eliminações foram muito doloridas, muito dolorosas mesmo para a torcida do São Paulo, enfim. Mas a temporada não acabou, tem partidas assim importantes. São Paulo está lutando pelo G4 do Brasileirão, tem peças que podem, as próprias novas contratações podem engrenar um pouquinho melhor, enfim, vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Queria saber de você, quais que são as suas expectativas gerais assim para essa partida contra o Cuiabá, o que você enxerga que o Zubeldia devia mudar, até postura de jogador, enfim. Queria saber uns pontos gerais para a gente já começar falando de São Paulo no dia de hoje. Pedro, que eu acho muito, assim, no ano passado, a nossa temporada, teoricamente, terminou no dia 24 de setembro, né, com a conquista da Copa do Brasil. De alguma forma, acabou ali, né, com um objetivo alcançado, um grande objetivo, aliás. Na verdade, dois ali, e muitos, né, mas dois de destaque, que era o próprio título em si, mas também a vaga para a Libertadores. Então, o São Paulo estava tranquilo em relação a isso. Não precisaria chegar no G4 do Brasileirão, até porque o São Paulo teve dificuldades no Campeonato Brasileiro. Então, a gente conseguiu essa vaga para a Libertadores, não precisou brigar por isso no Campeonato Brasileiro. Tanto que a gente, aquele medo, aquele receio do torcedor são paulino de ficar na parte de baixo da tabela, nos perseguiu um pouco, mas, enfim, foi assim mais tranquilo, né? E o problema de São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado foi não conseguir vencer fora de casa, né? Foi uma batalha muito grande, tanto que conseguimos uma vitória só. E, enfim, né? Agora, os nossos objetivos, infelizmente, a temporada acabou praticamente no mesmo período que do ano passado, só que de uma maneira um tanto quanto diferente. E a gente tem agora o outro objetivo, que é a classificação para a Libertadores. E a classificação para a Libertadores, ela é muito importante para o São Paulo, então não dá para a gente pensar realmente que tudo está acabado, não temos mais objetivos. Porque a classificação em si já é importante, mas ela tem muita coisa por trás, né? Para o São Paulo ter realmente esse objetivo, para o São Paulo conseguir ser mais competitivo e estar no mercado mais ativo, porque você estar numa Libertadores e apresentar esse plano para possíveis reforços, vamos dizer assim, isso conta muito, principalmente para o São Paulo, que não tem quesito financeiro, às vezes tão pesado, né? Então, acho que essa questão pode contar muito. E a minha expectativa para o jogo contra o Cuiabá é que o São Paulo vá e entenda que está jogando com um time que também tem objetivo no campeonato, que ainda é não ser rebaixado. Por mais que seja difícil a missão do Cuiabá, ainda é possível. Então, são objetivos diferentes do São Paulo e do Cuiabá, mas o São Paulo tem que entrar para conseguir esses 3 pontos fora de casa. Lógico, a gente vai trazer também a cobertura completa da arquibancada para você que não vai conseguir acompanhar pela televisão, enfim, ou vai acompanhar pela televisão, muta ali, escuta a narração e comentários aqui. O Gabriel Sá vai estar diretamente ali de Cuiabá, calor que vai ser 40 graus. Renan, eu não sei se você já chegou a jogar lá em Cuiabá. Gabriel vai para o deserto, vai praticamente viajar para o deserto. Queria que você falasse suas impressões gerais também, o que você espera do São Paulo nesse sabadão. Bom, eu nunca joguei em Cuiabá, estou me lembrando aqui, nunca joguei em Cuiabá, mas em clima dessa forma já joguei. Eu já joguei na Arábia Saudita, né? Então eu posso garantir para vocês que é bem pior do que isso, né? Mas enfim, o ano para mim, faltam 10 jogos, certo? E o ano para mim, mesmo vivendo ainda o luto entre aspas, né? Uma palavra, ainda mais hoje, né? Mas a situação da eliminação da Copa do Brasil, que foi tão sentida, e para mim, como torcedor, foi uma das mais sentidas, cara. Sabe? E isso mexe muito com o jogador também. Mexe muito psicologicamente com o jogador, e isso foi provado no domingo. A insegurança do time no domingo, na minha opinião, passa pela eliminação. Você é eliminado numa Libertadores da forma que foi, em casa, o jogo seguinte é um clássico, e mesmo com 2 jogadores a mais, você via um São Paulo inseguro dentro de campo. Isso foi nítido, foi claro. Isso, na minha opinião, é questão mental, é questão muito psicológica, essa insegurança que os jogadores viviam. Só que já passado essa situação de eliminação,
Pô, você venceu um clássico, mesmo que não jogando aquilo que era esperado, principalmente com 2 jogadores a mais, você venceu. Então já tira aquilo ali da frente, pelo menos os jogadores teriam que pensar assim, né? Tira aquilo ali da frente e vamos seguir. O São Paulo, historicamente, contra o Cuiabá, desde que o Cuiabá chegou à Série A e ainda não foi rebaixado, né? O histórico do São Paulo contra esse time não é bom, né? Se eu não me engano, é só uma vitória em não sei quantos jogos, aí 10 jogos, se eu não me engano, apenas uma vitória. Então o histórico não é bom. E isso também tem que deixar para trás. Tem que ir para lá e com um time já mais descansado, com um time que está tendo tempo para trabalhar, está tendo tempo para trabalhar variações. Um treinador que está sendo muito criticado, sendo muito criticado, eu tentaria outras coisas, alguma variação, algum modelo de jogo diferente, entendeu? Jogadores que estão ali pedindo oportunidade. O Marcos Antônio acho que para mim é o maior exemplo de jogador que hoje para mim seria titular do time, numa outra formação, não na formação que o Zubeldia costuma jogar, aquele 4-2-3-1, 4-2-4, não sei dizer exatamente a nomenclatura dessa formação, mas eu daria mais oportunidade para ele numa outra formação, entendeu? Então, o que a gente espera é foco no G4. Como a Vanessa bem disse, muda tudo, você estando direto na Libertadores, você estando na Libertadores nas fases anteriores, né, nos playoffs anteriores, muda tudo, muda parte financeira, muda logística, muda planejamento de pré-temporada, porque você começa a jogar Libertadores antes ou não. Então, tudo isso faz muita diferença. É óbvio que o São Paulo tem que buscar o G4 para ir direto, né? A questão dos reforços faz muita diferença. A atração para um jogador disputar uma Libertadores é diferente, né? Então, o São Paulo tem que focar e focar muito nesse objetivo, que não é um título, mas como se fosse. Chegar num G4 Campeonato Brasileiro, um campeonato disputado, um campeonato difícil, um campeonato que tem tantos times aí com investimentos altos, tantas empresas, né, que eu nem chamo de time, eu chamo dessas empresas com investimento alto. Então, você chegar no G4 é uma vitória no final do ano. São Paulo tem sofrido muito no Campeonato Brasileiro, desculpa me alongar, mas tem sofrido muito nos últimos nos últimos anos em Campeonato Brasileiro, dando muita importância para as taças, para as Copas, e deixando um pouco de lado o Campeonato Brasileiro, o que eu não concordo. Aí depois, no fim, se você não ganha um título que te leva diretamente para a Libertadores, como aconteceu no ano passado, você fica distante de um objetivo. E esse ano não. Esse ano o São Paulo conseguiu minimamente ali dar a devida importância para o brasileiro, o que está ali colocando ele com possibilidade de G4. Título, eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil, principalmente com o Palmeiras também não disputando nada mais. Eu acho bem difícil. Eu acho que o título fica entre Botafogo e Palmeiras, o título brasileiro. Mas, aí com oportunidade de G4, que a gente finalizaria o ano de uma forma positiva, na minha opinião. Na minha opinião, de uma forma positiva. Um G4 ao término do Campeonato Brasileiro. Com certeza, porque levando em conta o elenco do São Paulo, até a nível de investimento, né? Tem muita gente que fala que o São Paulo está ranqueado em 13º dos clubes que mais investiram, né, em contratação nessa temporada. Então, no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, a gente sabe a dificuldade que é um dos mais disputados do mundo, né? Do nível do futebol mundial. O São Paulo está ali entre os 4 primeiros, com certeza vai ser um bom campeonato, mas claro que é doloroso para o torcedor realmente essas eliminações nas Copas, como foi. O Renan até cogitou falar um pouquinho sobre a questão que é muito difícil o título. O Rafinha aqui, que está acompanhando a gente, perguntou, né, se não dá para sonhar com o título. A gente trouxe. Claro que futebol é futebol, mas o Renan levantou um ponto muito interessante, né, muito relevante, na verdade. O Palmeiras está focado só no Brasileirão, a gente sabe o elenco que eles têm, tem o próprio Botafogo que está muito bem, Fortaleza, então é muito difícil para o São Paulo o título, futebol, tudo pode acontecer, mas a gente sabe que as possibilidades são mínimas. A Andréa também perguntando se a gente tem informação se o Ferreirinha será relacionado. Eu vou entrar nesse assunto agora e, aproveitando, chamar aqueles tradicionais likes, inscrições, você que está aqui acompanhando a gente, não deixou ainda seu like, deixa seu like, se inscreve aqui no Arquibancada Tricolor, manda a sua mensagem, que todas essas interações
ajuda demais o nosso trabalho. Manda para o seu amigo também, que é São Paulino, está começando o dia, para começar informado e também nessa descontração, que é mais tranquila que o Bom Dia, trazer algumas opiniões também dinâmicas, sempre com vocês. Então vamos falar de Ferreirinha. Andréa, provavelmente Ferreirinha vai ser relacionado no sábado. Ele evoluiu nos últimos dias, ele já está recuperado da lesão dele, já está treinando com o grupo há um tempinho, e ele já está próximo da volta aos gramados, deve ser relacionado contra o Cuiabá. Queria saber de você, Vanessa, como você avalia a importância do retorno do Ferreirinha, que era um jogador muito importante antes de machucar, né? Ele que não joga desde aquele jogo contra o Palmeiras em agosto, falcou o São Paulo nas Copas, é um jogador de velocidade ali. O Ferreirinha te agrada? Muito. E assim, o desempenho do São Paulo sem o Ferreirinha, a diferença é gritante. Então, é óbvio que eu acho que o São Paulo não pode depender tanto de um jogador assim, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que encontrar outras formas e outras alternativas de jogar contra adversários, principalmente que jogam ali mais fechado e tudo mais. Mas ele é o nosso, às vezes, ponto de desequilíbrio ali, né? Para tentar alguma coisa diferente, tudo mais, para buscar alternativas no ataque. E só que ele é realmente muito importante. E assim, a contratação dele foi uma novela. Eu falo que foi uma novela de temporadas, porque antes dele vir, antes já tinham conversa em relação a ele, né? Tudo isso dele vir para São Paulo, dele ser cogitado no São Paulo, mas é aquela novela que valeu a pena, eu acredito, sabe? Até agora acho que o retorno dele foi muito importante, óbvio que ele acho que tem muito para entregar. As lesões atrapalharam um pouco, né, ao decorrer da temporada, essa contra o Palmeiras, aí principalmente porque ele perdeu jogos importantíssimos, né, pelo São Paulo. Ele fez uma falta danada, assim, e agora é saber administrar isso. Eu acho que ele tem sido um jogador muito importante para o elenco do Zubeldia. E assim, o que é interessante do São Paulo é que os últimos técnicos, desde o Rogério Ceni, a gente via isso, pedir um jogador de velocidade, né? Era essa solicitação de um jogador de velocidade, que realmente cria essa alternativa pelos lados do campo, que consiga dar munição ali até para o Caleri e tudo mais, né? Seja uma alternativa para desafogar em um momento de dificuldade de passar, por exemplo, pela marcação do adversário. Então, é um jogador que foi muito solicitado e está aí, que é ele. Temos também o Eric, por exemplo, que é um jogador de velocidade, que muitas vezes a gente vê os torcedores pedindo para ele ter mais chances e mais oportunidades, apesar que eu acho que contra o Corinthians ele não foi tão bem assim, mas eu acho que são momentos. E temos o William Gomes, também está chegando aí, que é um jogador de velocidade, que também pode ganhar várias oportunidades com o Zubeldia. Então, quando ele apostar nisso de velocidade, eu acho que o Ferreirinha é sim muito importante, e o retorno dele nessa reta final eu acho que vai ser essencial para o São Paulo. Que eu acho que também é o momento do Zubeldia fazer alguns testes já também. Por mais que o São Paulo tenha o G4, tenha esse objetivo muito bem claro do que a gente quer, que a gente tenha o que alcançar ainda, eu acho que o Zubeldia pode fazer essas alternativas. E assim, voltando um pouco para falar de título, né, que a galera tá falando muito, eu como torcedor, eu procuro nem olhar para cima da tabela para não me iludir realmente, porque agora é mais difícil. São Paulo poderia ter alguns resultados que poderiam mudar essa situação, mas a gente tem adversários muito difíceis lá em cima, que é realmente o Palmeiras e o Botafogo, né? O Botafogo vem muito bem, pode ser que agora o rendimento caia, tá também na Libertadores, é complicado, mas o Palmeiras não perde, né? O Palmeiras vem de uma sequência muito boa e acaba não perdendo. Aliás, foi contra eles, contra a gente, que eles começaram essa boa sequência, e foi justamente contra eles que o Ferreirinha se machucou, que foi ele já no começo, né? Então a gente perdeu ele contra o Palmeiras, justamente, né? Que é um adversário difícil. Então acho que agora realmente é um bom momento para a gente ter o Ferreirinha de volta, para a gente conseguir marcar gols. O São Paulo está tendo algumas dificuldades em relação a isso. A gente viu justamente contra o Corinthians, o São Paulo com 2 jogadores a menos, a falta de criação que o time tem no meio de campo, e no ataque, a hora que chega no ataque, a gente tem essa dificuldade de finalização, que foi o que acabou, talvez, ajudando muito na eliminação das Copas, que é esse poder de finalização, que às vezes o próprio Ferreirinha também, ele peca nisso, né? Então, acho que é um conjunto de ações que vão poder ajudar o São Paulo agora, nesse momento que, teoricamente, é mais leve, por mais que nós tenhamos o objetivo, do nosso ataque se ajustar e conseguir ali a gente montar um ataque de eficiência com as opções que a gente tem, que são diferentes e que o Zubeldia pode aproveitar. Hora de falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. O São Paulo assinará às 14h dessa quinta-feira a renovação de contrato de Rian Francisco, centroavante de 17 anos de idade, apontado como uma das grandes joias do São Paulo nos últimos tempos. 78 gols marcados nas categorias sub-17 e sub-20. E olha que ele é extremamente jovem, tem só 17 anos de idade, completa 18
nos próximos dias. Detalhes sobre essa renovação de contrato. O novo vínculo será estendido até 30 de agosto de 2028. Multa rescisória de 60 milhões de euros ou 360 milhões de reais. O Tricolor será dono de 80% dos direitos econômicos, o SK Brasil ficará com os outros 20%, acordo fechado com o Fabiano Costa, ex-volante do São Paulo, entre outros clubes, que se tornou empresário recentemente. Ele teve parceria com a Roc Nation nessa negociação. A Roc Nation se tornou uma das principais empresas do mundo, hoje representa, por exemplo, Hendrick e Vinícius Júnior. Só para completar sobre o Real Francisco, se você ainda não o conhece, saiba que até os clubes europeus estão de olho nele. Porto e Ajax já demonstraram interesse, o que fez com que o São Paulo acelerasse esse processo de renovação. O Ajax, inclusive, ficou de mandar para a semana que vem um scout para São Paulo para acompanhar o atacante de perto. Só para completar sobre o Tricolor, outra informação importante, nessa quarta-feira houve, com cerca de 80% dos votos, a aprovação para a criação de um fundo de investimento do Tricolor. A intenção é destinar 240 milhões de reais para pagamentos imediatos, ou assim que possíveis, para dívidas emergenciais. Dessa maneira, o São Paulo pretende alongar o perfil das suas dívidas, deixando de gastar 70 milhões de reais por ano apenas com juros da dívida. Importante lembrar que a criação desse fundo fará com que o São Paulo tenha de atender algumas obrigações, entre elas investimentos mais moderados e obrigatoriedade de lucro anual. O teto de gastos para o São Paulo por temporada será de 350 milhões de reais. Então é isso aí, torcedor tricolor São Paulo, que entra em campo neste sábado aí contra o Cuiabá e tem a missão de sair com a vitória para conseguir encostar ali no G4 e continuar tentando aí a vaga aí na Libertadores, a vaga direta aí na Libertadores. São Paulo que não tem um bom retrospecto aí contra o Cuiabá, sempre dá uma escorregadinha, dá uma vacilada, ou empata ou perde o jogo. Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!